Olá pessoal, é sempre muito bom estar com vocês, hoje com mais um tema de epidemiologia. Sou Fábio Cabara, professor do Medicel, e hoje nós vamos discutir um tema de epidemiologia descritiva, indicadores de saúde. Nós dividimos esse tema em 3 partes, e hoje nós vamos discutir a primeira parte desse tema, que é o tema importante dentro da epidemiologia. Eu costumo dizer, quando eu discuto com vocês temas de epidemiologia, que epidemiologia é um importante tema, não é? Importante área dentro das áreas que compõem a prova de residência, porque ela compõe 20% da sua prova de residência, né? Então, muitas vezes ficamos preocupados com a prova de clínica médica, de cirurgia, de pediatria, de ginecologia e obstetrícia, e deixamos de lado, deixamos para o final a prova, a parte de epidemiologia. E ela tem exatamente o mesmo peso que tem as outras provas, que tem as outras áreas. Então, muita força, muita fé, muita coragem, né, para estudar a epidemiologia. Eu sei que é uma área menos prática, é uma área que a gente tem menos contato no dia a dia. Muitas vezes temos contato no começo da graduação, no primeiro, segundo, terceiro ano da graduação, e no final do curso ela fica mais esquecida. Mas vamos dar atenção a ela, vamos levar com aquela seriedade que merece, não é? Porque você vai encontrar temas, você vai encontrar bastantes questões na prova de residência, portanto merece um carinho especial, merece uma atenção e uma seriedade para você que está se preparando para as provas de residência. Eu vou abordar alguns conceitos, né? Esses conceitos muitas vezes eles são árduos. Eu vou tentar, na medida do possível, trazer exemplos para vocês, mas em algumas situações eu vou simplesmente apresentar o conceito, e aí esse conceito ele tem que ser assimilado, não é? E aplicado pura e simplesmente no dia da prova, tá bom? Então, vamos falar de conceito e aplicações da epidemiologia. Eu começo com um desafio para você, né? Então, uma questão da Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro, que dizia assim: sobre o índice de Suarup, o Emura, observado em países como Canadá, Noruega e Dinamarca, países, portanto, desenvolvidos, países do antigo chamado Primeiro Mundo, podemos afirmar que são observados valores próximos a 5%, apresenta taxas altíssimas, chegando próximos a 50%, são observados valores acima de 75% e não pode ser calculada nesses países devido à pequena população apresentada. Muito bem. Então, a definição, ou uma das definições de epidemiologia, é o estudo da ocorrência e dos determinantes das doenças e agravos nas populações, né? Então, a ciência que vai estudar a ocorrência e os determinantes, as causas das doenças e dos agravos nas populações em geral, tá certo? Né? A palavra, né, a composição da palavra epidemiologia, então, epi, sobre, demo, a população, e logos, estudo, seria o estudo do que afeta a população, estudo sobre a população. Bom, se você for analisar do ponto de vista estrutural, né, quando você tem um coeficiente, e a epidemiologia ela trata muito dos coeficientes, quando eu falo de epidemiologia descritiva, tanto nessa aula quanto nas demais aulas, vou falar muito de coeficientes, tá certo? O coeficiente ele leva em consideração a clínica e a demografia. Então, o número de casos, que compõem casos, geralmente nós pensamos na clínica, não é? E a população, que seria a demografia, o número de indivíduos, o número, a população geral ou específica, que nós vamos levar em consideração para medir o número de casos. Então, quais seriam as aplicações, a utilidade da epidemiologia? Primeiro, descrever as condições de saúde. Então, em que condições de saúde vivem determinadas populações, determinados conglomerados urbanos, rurais, populações de maneira geral. Investigar fatores determinantes a essas condições e avaliar determinados impactos, não é, de ações.
Então, a partir do estudo de situações em que vive, em condições em que vive essas populações, o epidemiologista, ele programa, ele calcula, não é? Ele vai bolar ações para agir sobre estas condições. E aí ele vai estudar, ele vai avaliar os impactos destas ações sobre aquelas situações que ele tinha analisado, que ele tinha detectado anteriormente, tá? Então, tudo isso são aplicações da epidemiologia. Ainda são usos da epidemiologia. Então, uma abordagem nas doenças e nos agravos, nas pesquisas de intervenção e observação. Nós tivemos uma aula, né? Nós tivemos uma aula onde vocês tiveram aí as pesquisas de intervenção e as pesquisas de observação, onde foram discutidas as diferenças entre as diversas pesquisas, os ensaios clínicos, os estudos de coorte, os estudos de casos de ensaios clínicos, não é? Casos controles, e eu os convido, não é, a assistir essa aula. É uma aula importante para que vocês possam, se não me engano, foi o professor Anderson que deu essa aula para vocês, né? Então, que vocês assistam, que vocês reflitam a respeito dessa aula, que também é uma aula importante para a prova de residência. Ele deve ter falado nessa aula sobre o que é odds ratio, sobre o que é risco relativo, a diferença entre esses conceitos, tá bom? Sobre o que é meta-análise. Então, importante aula, importante assunto dentro da epidemiologia. E também o uso da epidemiologia, serviço de saúde e gestão. Nós falaremos a respeito disso em uma aula propícia sobre serviços de saúde e gestão dos serviços de saúde. Então, etapas, né, do método epidemiológico. Nós temos, e nós falaremos a respeito disso, da epidemiologia descritiva. Então, a epidemiologia descritiva leva em consideração o tempo, o lugar e a pessoa. O tempo, o lugar e a pessoa. Ela faz uma análise a respeito, e eu falei disso, da situação de saúde. Em que situação de saúde vive geralmente uma determinada população, tá? Os indicadores e as estatísticas de saúde que tem a ver com essa análise da situação de saúde. A história natural da doença. Temos uma aula onde eu falo especificamente da história natural da doença, falo em níveis de prevenção, prevenção primária, prevenção secundária, de acordo com a história natural da doença. Nessa mesma aula eu falo sobre a epidemiologia das doenças infecciosas e das doenças não infecciosas. Também faz parte dos métodos epidemiológicos, não é? E o levantamento de hipóteses, a partir desse estudo, desse levantamento de doenças, da história natural da doença. Hoje nós vamos falar mais especificamente do tempo, do lugar e da pessoa. Então, teste de hipóteses, a epidemiologia analítica, os estudos epidemiológicos, que podem ser estudos observacionais ou estudos experimentais, né? Os estudos observacionais, estudos de coorte, estudos de casos controles, e os estudos experimentais, os estudos de ensaio clínico, onde você faz geralmente estudos onde você tem um estudo de caso, um estudo onde você tem uma população, onde você vai realizar uma intervenção, onde você vai utilizar algum tipo de intervenção médica, intervenção cirúrgica, onde você vai usar uma droga nova, onde você vai usar um tratamento novo naquele grupo de casos, não é? E um grupo de controles, onde você vai controlar com uma droga bem estabelecida, com um tratamento bem estabelecido, ou às vezes com um placebo, quando você não tem um tratamento bem estabelecido para aquela moléstia, para aquela doença, né? Você vai comparar os resultados. Então, isso é um estudo experimental, né? A causalidade, a determinação das doenças, a epidemiologia clínica, que tem a ver com esses estudos que nós estamos falando, né? E a medicina baseada em evidências. Então, as meta-análises, né? Que tem a ver aí com os estudos que mostram os graus de evidência, né? Os ensaios que vão te mostrar os graus de evidência, que podem construir a medicina baseada em evidência. Bom, a epidemiologia descritiva, que eu vinha dizendo a vocês
que nós vamos estudar na aula de hoje. Então, a epidemiologia descritiva é o exame da distribuição de uma doença em uma população e a observação dos acontecimentos básicos de sua distribuição em termos de tempo, lugar e pessoas, tá? Então você vai estudar o exame da distribuição de uma doença, né, como é que ela se distribui, como é que ela se comporta, a observação dos acontecimentos básicos da distribuição, né, numa situação de tempo, então num período de tempo, num determinado período, meses, anos, décadas, né, lugar, então numa determinada comunidade, numa cidade, num estado, num país, não é? E pessoas, que podem ser homens, podem ser mulheres, podem ser mães, podem ser crianças, né? Então, grupo determinado de pessoas. Pode ser a população geral. Pode ser a população geral, tá? Então, variáveis relativas às pessoas. Nós temos variáveis demográficas, como idade, sexo, grupo étnico. Nós temos variáveis sociais, como o estado civil, a renda, a ocupação, a escolaridade, a classe social, que vai determinar essas variáveis sociais, diferentes estados civis, diferentes rendas e assim por diante, e variáveis que expressam o estilo de vida. Então, o hábito de fumar, consumo alimentar, prática da atividade física, uso de drogas. Esses são alguns exemplos para vocês entenderem o que são essas variáveis, tá? Podemos estudar relativas às pessoas. Podemos estudar variáveis relativas ao lugar. Com que técnicas? Então, por exemplo, técnicas cartográficas. Técnicas que nós utilizamos para estudar essas variáveis relativas ao lugar. Então, um georreferenciamento ou a utilização de atlas, mapas que te guiam no estudo dessas variáveis de lugar, né? As comparações geográficas. Então, comparar países, né, que nem a questão que eu mostrei para vocês, o desafio do começo da aula. Comparar lá Canadá, Noruega, Dinamarca, com o Brasil, com países da América Latina, com países do primeiro mundo, né? Índices de comparação entre os países. Posso comparar estados. Então, dentro do Brasil, diferentes estados, com diferentes índices, com diferentes taxas, né? E posso comparar no nível local. Então, entre bairros, entre populações, tá certo? E eu posso comparar com relação à mobilidade da população. Então, movimentos migratórios, a urbanização e no próprio nível local, de acordo com o meu interesse, tá? Com relação ao tempo, então eu posso observar as tendências. Do ponto de vista geral, então, as tendências históricas, as tendências cíclicas, as tendências seculares. Então, como é que aconteceram essas tendências? Então, no século passado, havia uma tendência de um certo movimento migratório. No século atual, essa tendência se alterou. Nós tínhamos no século passado uma tendência de doenças infecciosas X. Neste século, nós temos uma tendência de doenças infecciosas Y. Eu faço uma comparação, né, de tendências relativas ao tempo. Por exemplo, esses que eu dei a vocês, né? Podem ser cíclicas, então eu faço oscilações periódicas de frequência. Podem ser sazonal, podem ser irregulares. Eu posso usar diversas variáveis relativas ao tempo. Bom, com relação aos indicadores de saúde. Então, os indicadores de saúde são parâmetros utilizados internacionalmente com o objetivo de avaliar, sobre o ponto de vista sanitário, a rigidez de agregados humanos, geralmente com relação a países ou a populações. Então, dentro de um próprio país, muitas vezes você tem diferentes populações, diferentes etnias. E existe um interesse de órgãos internacionais, da ONU, né, da Organização Mundial da Saúde, de se fazer a comparação do ponto de vista sanitário, do ponto de vista de saúde pública, a comparação entre essas diversas populações. Então, como anda, né, do ponto de vista de saúde, de rigidez,
de saneamento básico, de condições gerais de saúde, a esses agregados urbanos, esses agregados humanos, melhor dizendo, né? Se andam bem, se andam mal, quais parâmetros estão bons, quais parâmetros não estão bons, né? Para isso, esses indicadores, eles fornecem subsídios aos planejamentos de saúde, permitindo o acompanhamento das flutuações e das tendências históricas do padrão sanitário de diferentes comunidades, consideradas a mesma época ou da mesma coletividade em diversos períodos de tempo. Claro, eu consigo comparar no mesmo ano ou na mesma década diferentes populações. Então eu consigo comparar, por exemplo, no ano de 2012, as condições de saúde da população brasileira com a população peruana. E eu vejo como é que está o grau de desenvolvimento das duas populações no concernente à saúde. Então eu tenho melhores condições de saúde, melhores índices de mortalidade infantil no Brasil, quando comparado à população peruana. Eu tenho menores índices de mortalidade materna na população peruana. São dados aleatórios que eu estou usando, tá? Não são dados verdadeiros. Eu tenho menores índices de mortalidade materna na população peruana, quando comparado naquele mesmo ano com a população brasileira. E eu consigo comparar a mesma população em diferentes épocas. Então, a população mexicana, no início da década de 2000, tinha um comportamento que era diferente com relação à mortalidade materna, a mesma mortalidade no final da década de 2000. Houve, por exemplo, uma melhora nesses índices. Então, eu comparei a mesma população em diferentes momentos da década. Tá? Para isso que servem esses indicadores de saúde. Os índices, eles representam relações entre os eventos, sendo que no numerador tem o número de casos e no denominador o numerador está incluído ou não. Então, a mortalidade proporcional, nós teríamos aí a inclusão no denominador, e a masculinidade, nós não teríamos a inclusão no denominador. Vai depender do índice que você está lidando, tá? E o coeficiente ou a taxa é a relação entre o número de eventos reais e os que poderiam ocorrer. No denominador, tem o tamanho da população sob risco, que aí vai depender do que você está lidando. Tá? Se é a população geral, se é uma população específica, mas de maneira geral é a população sob risco. Tá? Então, quais são esses indicadores de saúde? Você pode ter indicadores negativos ou indicadores positivos. Por exemplo, indicadores negativos, indicadores de mortalidade. Indicadores positivos, qualidade de vida, esperança ou expectativa de vida. Você pode ter indicadores, anos potenciais de vida perdido. Você pode ter DAIL, que é a expectativa de vida ajustada para a incapacidade. DAILY, anos de vida ajustados para a incapacidade. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é a longevidade, o nível educacional, a renda. O QALY, que é o Índice de Qualidade de Vida. Você tem diversos índices para diversos propósitos. Tá? Alguns deles mais importantes, alguns menos importantes para a prova. Então, os indicadores de mortalidade são extremamente importantes para a prova. Né? A expectativa de vida, também importante. O IDH, importante para a prova. Quanto melhor o IDH, quanto mais alto o IDH, maior as condições de saúde da população, as condições sociais de maneira geral. Quanto maior a expectativa de vida, maiores as condições de bem-estar, de saúde, né? De saneamento da população. Tá certo? A análise da situação de saúde. Então, nós temos a esperança de vida, né? Então, quanto maior a esperança de vida, melhor a situação de saúde. A mortalidade infantil, um dos melhores índices indicadores da situação de saúde. Quanto menor a mortalidade infantil, melhores as condições de saúde, né? E o índice de Suarup-Uemura,
que significa a mortalidade proporcional de 50 anos ou mais. Claro, vejam vocês aqui no quadro, quanto maior a população que morre com mais de 50 anos, tá certo? Melhor a condição de saúde. Melhora a condição de saúde. Então, se você tem uma população, né, que morre acima de 50 anos, quanto maior a porcentagem da população que morre acima de 50 anos, melhora a condição de saúde. Então, se você tem lá, eu digo assim, olha, 80% da população morre com mais de 50 anos. Vai dizer, poxa, a expectativa de vida da maioria esmagadora da população é mais que 50 anos. É bom. É bom. Se eu falo, o índice de Suarup-Uemura é baixo, sei lá, é de 30%, eu vou estar dizendo assim, olha, apenas 30% da população morre com mais de 50 anos. Vai dizer, nossa, 70% da população, em contrapartida, se 30 morre acima de 50 anos, consequentemente, 70% morre com menos de 50 anos. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Tá? Então, aquela questão que eu apresentei a vocês, eu já volto, né? Eu já volto a falar para vocês, veja, o índice de Suarup-Uemura, este índice é a proporção de óbitos ocorridos em indivíduos com 50 anos ou mais, quanto maior a proporção de óbitos entre indivíduos adultos, maduros e idosos com 50 anos ou mais, melhor a condição de vida e saúde da população. Então, esse ISU, que é o índice de Suarup-Uemura, é o número de óbitos em 50 anos de idade sobre o total de óbitos. Quanto maior esse índice, quanto maior a proporção de óbitos, melhor as condições de saúde. Então, a questão, o desafio que eu apresentei a vocês era sobre o índice de Suarup-Uemura observado em países como o Canadá, a Noruega e a Dinamarca, podemos afirmar que, ora, o que você conhece, o que você espera das condições de saúde de países como Canadá, Noruega e Dinamarca? São países com alto IDH, são países com baixa mortalidade infantil, são países com alto padrão de vida, são países com alto padrão de saúde. Portanto, são países onde grande parte da população morre com mais de 50 anos. O que se espera do índice de Suarup-Uemura? Que ele seja o quê? Alto. Que ele seja alto. Então, qual que é a resposta? São observados valores próximos a 5%? De maneira nenhuma. Valores de índice de Suarup-Uemura de 5% é uma tragédia. É uma tragédia. Corresponde a dizer, só 5% da população morre com mais de 50 anos. Tá? Então, a A está totalmente errado. B, apresenta taxas altíssimas, chegando próximos a 50%. Isso é altíssimo? Não é altíssimo. Não é altíssimo. Então está errado. C, são observados valores acima de 75%. Ok. Acima de 75%. Deve ser isso. Tá? E não pode ser calculada nesses países devido à pequena população apresentada. Besteira. Dá para calcular. Portanto, a alternativa C, de Kabar, é a alternativa correta, a que deveria ser assinalada. Tá? Então, esse é o índice de Suarup-Uemura. Como vocês viram, é um índice que cai na prova de residência. Vamos voltar, vamos falar agora da curva, né, de Nelson de Moraes. Curva de Nelson de Moraes, que é a curva de mortalidade proporcional. Bom, as limitações à mortalidade geral é com relação à padronização.
Com relação a óbitos por causas mal definidas, consideram os óbitos por causas mal definidas, sem assistência médica, os codificados como R98 no CID-10 e 798.9 no CID-9. Como óbitos por causas mal definidas com assistência médica, os demais códigos do capítulo 18 da CID-10 e do capítulo 16 do CID-9. Tá? Isso são óbitos por causas mal definidas. Você vai colocar, você vai calcular de acordo com o que for apresentado na prova de residência. Então, a análise da situação de saúde. A análise epidemiológica de indicadores demográficos e de mortalidade com o objetivo de elaborar os chamados diagnósticos de saúde. O acompanhamento e a análise sistemática da evolução de indicadores demográficos, sociais, econômicos e de saúde para melhor compreensão dos determinantes das condições de saúde da população. Para isso que se presta a análise da situação de saúde. O que são Nelson de Moraes, as curvas Nelson de Moraes? Essa curva é uma representação gráfica da mortalidade proporcional por idade. Nós temos 4 tipos de curvas, tá? Essas curvas podem assumir a forma de N invertido. Anota isso que também é importante. Isso também é importante para a prova de residência. Essas curvas podem assumir a forma de N invertido, de L, de V ou de U, né? E de J. Essas formas correspondem, respectivamente, às condições de vida de saúde muito baixas, regulares ou elevadas. Você vai entender isso ou você vai decorar isso? Espero que você entenda. Olha lá. Então, Nelson de Moraes tipo 1 é o N invertido. É o seguinte, olha, vejam vocês, olha o que isso significa. Deixa eu mostrar aqui, eu acho que no plasma fica melhor do que eu desenhar. Vamos aqui para o plasma, melhor, ó. O plasma fica melhor, vamos dar um close aqui no plasma. Significa assim, ó, você tem um alto índice de mortalidade, entre crianças abaixo de 1 ano. Então, 25% quase das pessoas, ou da população, morre com menos de 1 ano. Isso é ruim. Isso é ruim, tá? Daí você tem uma queda na população, na mortalidade da população, de 5 a 19 anos. Você tem de novo um aumento e a maioria da população morre entre 20 e 49 anos. Então, se você observar, a maioria da população, ó, 40 mais 10 mais 25, eu posso dizer, ó, 40, 50, 75% da população, basicamente, morre antes dos 50 anos. Ó que péssimo. Ó que péssimo. Tá? E você tem aí 20% aproximadamente da população que morre com 50 anos ou mais. Portanto, isso aqui é péssimo. Isso aqui é muito ruim. Isso aqui é muito ruim. Tá? Vamos ver a curva de Nelson de Moraes, o tipo 2. Também é muito ruim. Também é muito ruim. Você vai ter aqui, olha, 55%, né? Eu nunca entendi. Para mim, essa curva é pior que a outra. Tá? Na minha opinião, essa curva é pior que a outra. Por quê? Você tem 55% de mortalidade com menos de 1 ano. Tá? Não é isso que nós vamos levar para a prova de residência. A prova de residência fala que essa curva, teoricamente, ela é melhor que a outra. Tá? Mas veja, 55% morre com menor de 1 ano. Então, a mortalidade infantil aqui é altíssima. É altíssima. Tá? E você tem ainda, olha, uma mortalidade acima de 50 anos, próxima apenas de 20%. Próxima apenas de 20%. Então, também é uma mortalidade abaixo de 50 anos extremamente pobre, né? Extremamente baixa. Né? Nós temos aqui uma curva Nelson de Moraes tipo 3, que começa a ficar bom. Nós temos ainda uma mortalidade infantil alta,
Nós temos uma mortalidade infantil alta, mas nós começamos a ter, olha, uma mortalidade de jovens que é menor, e nós temos uma mortalidade acima de 50 anos que já é maior, que já ultrapassa aí 40%. Então, essas aqui são boas condições de saúde. A forma de V ou a forma de U são condições boas de saúde. E aí dá para entender esse gráfico, né? Menores ou melhores condições de mortalidade infantil ainda não são muito boas, mas são um pouco melhores. E você tem aqui condições, né, de mortalidade acima de 50 anos razoáveis. E a muito boa é essa daqui. Baixos índices de mortalidade infantil, baixos índices de mortalidade nas primeiras faixas etárias e altos índices de mortalidade. Então, olha, 75%, quase 80% de mortalidade com 50 anos ou mais. Então, essa forma de J é a curva tipo 4, é melhores condições de saúde. Melhores condições de saúde, tá bom? Então, essas são as curvas Nelson de Moraes. O índice de Tsuarup e Uemura nós já conversamos e o desafio nós já respondemos. Bom, a esperança de vida é igual à expectativa de vida, né? São sinônimos, e ela vai designar o número médio de anos que ainda restam para serem vividos pelos indivíduos que sobrevivem até a idade considerada, pressupondo-se que a base de cálculo se mantenha, né? Então, quantos anos ele ainda tem a viver se ele atingir, né, a idade considerada, considerando-se a base de cálculo se mantendo. Bom, para a gente terminar, aquilo que nós temos que conversar na aula de hoje, nessa primeira parte da aula de epidemiologia descritiva, eu vou dar alguns conceitos para vocês de bioestatística. Esses conceitos também caem na prova e vocês fazem uma tremenda lambança. Não quero mais que façam esta lambança. Não quero mais que vocês façam esta confusão, tá? Vamos estudar esses conceitos. Então vamos lá. O que é a bioestatística? É o ramo da estatística encarregada pela aplicação dos métodos estatísticos à solução de problemas biológicos, tá? De problemas biológicos. Quais são as variáveis? Podem ser variáveis qualitativas ou categóricas, daí, geralmente é sim ou não, tá? Não tem número envolvido, não tem número, tá? É sim ou não, é nominal, que é estado civil, sexo, então homem, mulher, casado, solteiro, masculino, feminino, tá? Ordinais, então que é grave, muito grave, pouco grave, né? Leve, moderado, grave. O quê? Um exemplo, gravidade de hipertensão. Tem hipertensão leve, hipertensão moderada, hipertensão grave, né? E você pode ter variáveis quantitativas ou numéricas. E aí leva em consideração o número. Então, discretas, o número de filhos. O número de filhos, por exemplo. Número de cigarros fumados ao dia. É um número, é uma variável numérica. Tá? E pode ser contínua, que são escalas contínuas. Por exemplo, o peso. Por exemplo, o peso. Tá? Anota isso. Anota isso. Grifa com caneta amarela. Isso cai na prova. Isso cai na prova. Tá? Então, medidas de tendência central. Moda é o número mais frequente. Então, nós temos lá, por exemplo, uma sequência numérica. Então, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 12. É uma sequência numérica. Sei lá do quê? Número de anos estudados. Por exemplo, número de anos estudados. Aí eu te pergunto, qual é a moda? A moda é o mais frequente. Qual que é o número mais frequente? Bom, o número 2 apareceu 3 vezes. O número 3, uma, o número 4, uma, o número 5, uma, o número 6, 2, 7, 1, 9, 1, 10, 4 vezes. Opa, qual que é a moda? 10. 10. A moda é 10.
Apareceu 4 vezes. Apareceu 4 vezes. Tudo bem? A média, eu vou somar todos os valores. Então, 2 mais 2, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 6, mais 7, mais 9, mais 10. Somar. E vou dividir pelo número de números. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vou somar tudo isso e dividir por 16. É a média. E aí eu vou ter a influência dos extremos. Quanto maior a diferença entre os extremos, maior você tem a discrepância da média. Tá bom? Então, maior a discrepância da média. A mediana, você vai ter o ponto que indica 50% da ocorrência. Então, é a metade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai ter, se é um número par, a média das duas observações centrais. Então, você vai ter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso daqui. Faz a média. 7 mais 6, 13. 13 dividido por 2, 6,5. 6,5 é a mediana. Então, moda não tem a ver com mediana, que não tem a ver com média. Os cálculos são absolutamente diferentes. E se for número ímpar? Vamos tirar o 12 daqui. Vamos tirar o 12 daqui. Vamos calcular agora a mediana. É o meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual que ficou no meio? Esse daqui. Qual que é a mediana? 6. É a metade. Tá bom? E 3 valores iguais tem uma curva simétrica, que é a distribuição normal de Gauss. Tá? Corá, é difícil demonstrar. Isso aqui tem que ter cálculos mais complexos. Tá? Então, representa a diferença entre os valores extremos. Então, entre isso e isso. É o intervalo de variação. Esse intervalo de variação aqui é 9. Variância é a quantidade que representa os desvios de cada valor em relação à média, obtida com a soma do quadrado dos desvios. Aí é mais complexo fazer essa conta. Tem que fazer conta de raiz quadrada. Aí você tá na verdade, né, fazer quadrados, você está exigindo demais de mim, né? Aí é uma conta mais complexa, tem que ter calculadora, tem que ter computador, e aí também você está exigindo mais do pobre Fábio Cabar. Tá? Mas o conceito eu quero que você leve. Variância é a quantidade que representa os desvios de cada valor em relação à média. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Você calcula a variância e vê a raiz quadrada da variância. Vão pedir para você calcular isso? Não, vão perguntar o que é. Vão te dar lá o desvio padrão e vão te perguntar o que significa o desvio padrão. E você vai ter que saber que indica o valor absoluto da média das diferenças entre os valores individuais e o valor médio. Vão te perguntar o conceito. E é esse conceito que você tem que saber. Indica o valor absoluto da média das diferenças entre os valores individuais e o valor médio. Percentis, proporção de todas as observações que ficam entre os valores especificados. Esses são os percentis. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre bioestatística, e eu quero dar sempre aquele lembrete a vocês. Reforce o seu conhecimento, pratique, memorize os principais tópicos, revise a nossa aula, assista novamente a nossa aula, tá? E garanta o melhor desempenho, faça os nossos simulados, aproveite os nossos simulados. Tudo bem, pessoal?
Era isso que eu tinha para falar para você nessa aula. Espero que você tenha aproveitado, espero que você tenha estado muito atento na nossa aula e pela sua atenção, meu agradecimento, meu abraço e até a próxima.